termo fake news, na verdade, ele está relacionado a um outro termo, que é o termo da pós-verdade, né, que foi inclusive utilizado na campanha americana nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Mas o termo ganhou notoriedade a partir da votação da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né? E mais ainda exatamente nessa campanha, né? Na campanha de Donald Trump nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Não significa que você não tenha tido, digamos assim, notícias falsas, boatos, esse tipo de coisa na política antes. Sempre houve esse tipo de coisa na política. A política sempre conviveu com boatos, notícias falsas, né? Com coisas que começam a girar, ser disseminadas e não necessariamente verdadeiras, né? Inclusive as teorias de conspiração, etc. e tal. Mas agora há um elemento, quer dizer, a fake news como um fenômeno, né, tem uma série de elementos que a constituem, né? São, por exemplo, a ideia de você deliberadamente produzir algo em forma de notícia que não seja verdadeiro, né, para algum ganho. Você pode ter um ganho econômico ou você pode ter um ganho político, né? Você pode ter simplesmente um ganho econômico, não ter ideologia no meio. Mas você também pode ter ganho político, né, com ideologias no meio. Então, quer dizer, é aquela ideia de algo deliberadamente feito para enganar, né, para desinformar o cidadão. Né. Isso é que caracterizaria, num certo sentido, a essência da fake news. Mas a fake news como um fenômeno também está ligado às mídias sociais, à internet, né, a internet em geral, porque é muito fácil hoje, qualquer garoto faz um website no formato de um website de notícias, não é isso? Com técnicas de compartilhamento nas mídias sociais, que disseminando isso, né? Que é o caso, por exemplo, da Macedônia, dos jovens na Macedônia, durante a campanha de 2016 nos Estados Unidos, que criaram mais de 100 sites falsos de notícias e compartilhavam as notícias nas mídias sociais, recebiam visitantes, né, usuários nesses sites e ganhavam dinheiro quando o usuário clicava no anúncio do Google. Aí clica no anúncio do Google que está no site e ganhava dinheiro por causa disso, né? Então, o ganho econômico. As pesquisas mostram que esse pessoal, esses jovens, por exemplo, eles não tinham ideologia nenhuma. Basicamente, o que eles estavam fazendo era ganhando dinheiro, né? Mas você tem também o uso político ideológico, né, das fake news. E isso está muito ligado também a esse uso da internet e das mídias sociais. Também é parte desse fenômeno fake news uma certa, digamos assim, questionamento da credibilidade, da legitimidade, da verdade produzida pelo jornalismo tradicional, vamos dizer assim. Quer dizer, uma certa medida, algo do tipo, mas será que o jornalismo também diz a verdade? Né? Isso também está ligado ao fenômeno da fake news. Né? Todos os dados, a gente tem uma série de dados hoje que mostram, num certo sentido, uma falta de credibilidade, digamos assim, uma redução na credibilidade das instituições na democracia, né? Partidos, congressos, parlamentos, né, os próprios políticos em si e também a mídia, né, também o jornalismo. Né, há digamos assim, uma redução, vamos dizer assim, da credibilidade dessas instituições, não é isso? Inclusive da instituição jornalismo, que também faz parte, compõe esse fenômeno fake news hoje. Em especial quando você tem, assim, em especial isso está muito ligado hoje a uma posição mais de extrema direita. Tá? Um tipo de conservadorismo que vê com muito descrédito as mídias. Por exemplo, boa parte do conservadorismo da extrema-direita americana olha para o New York Times e diz: o New York Times é um jornal de esquerda, liberal, então eu não acredito no New York Times. E isso, numa certa forma, cria um ambiente em que eu sou mais propício a acreditar nas notícias que são compartilhadas entre aqueles que têm a mesma visão política que eu tenho. Né? E é por isso que, num certo sentido, isso está bem ligado à questão da pós-verdade. O que é, num certo sentido, o que é essa ideia, né, de pós-verdade? Uma ideia de que
vamos pensar o seguinte: se a verdade, ela per se, a ideia de verdade, ela se desconstitui, né, ela se estilhaça, né, e se a verdade passa a ser algo que é socialmente compartilhado como verdade, então, se todos à minha volta compartilham aquilo como verdade, por que eu não vou acreditar que aquilo é verdade efetivamente, né? Então, digamos assim, essa falta de referência, esse relativismo exacerbado, essa falta de credibilidade das instituições, né, soma tudo isso às possibilidades tecnológicas da internet, das mídias sociais, e aí você tem uma combinação explosiva, né, que é essa combinação da fake news, que hoje é capaz, num certo sentido, num determinado grau, de distorcer o ambiente informacional no qual o cidadão está inserido e com o qual o cidadão tem como referência para suas próprias decisões, né? O voto ou a escolha de um político ou de um partido para apoiar.